Cumprimento a todos, amados irmãos e irmãs, com a maravilhosa graça que é em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Sinto-me honrado, privilegiado pelo Senhor, que a mim concede essa oportunidade de hoje estar adorando ao Senhor, Rei dos Reis, juntamente com os irmãos. Sou grato ao pastor Leon pela confiança, reconheço que é de grande confiança e carinho o convite de poder estar com os irmãos aqui hoje. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E os irmãos, eu peço a complacência, a compreensão dos irmãos que eu estou com a renite hoje, assim, quase infindável. Mas glória a Deus por todas as coisas. Convido os irmãos, por gentileza, abram comigo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, eu acho que o retorno está um pouquinho alto, dando uma microfonia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, e o versículo de número 13. Carta aos Colossenses, capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 20. Carta aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nós podemos tomar assento? Amados irmãos, nós lemos a carta escrita por Paulo aos irmãos que viviam na cidade de Colossos. E o principal intuito de Paulo nesta carta, quando o pregador tem uma voz ruim, não adianta com o microfone, né? Não vai resolver nada. Paulo escreve com o principal intuito, objetivo, de fazer com que o coração e a mente dos irmãos de Colossos tivesse a convicção, a certeza da eficiência, a eficácia, a soberania, a maravilha da pessoa de Cristo. Porque no período onde Paulo escreve esta carta, a igreja que estava em Colossos, ela estava sendo afrontada, solapada, atacada por falsos mestres, falsos ensinadores, aonde tentavam deturpar a eficácia da pessoa de Jesus Cristo. Se nós olharmos no contexto histórico, haviam os gnósticos, os agnósticos, aqueles que diziam que Jesus não era Deus, ou até mesmo aqueles que diziam que Jesus não era homem. E entre muitos, entre esses também tinham aqueles cristãos judaizantes, que afirmavam, ensinavam, que não bastava a pessoa de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo.
Não bastava o sangue da cruz de Cristo, mas sim que aqueles irmãos deveriam viver, praticar costumes, rudimentos, observar festas, comemorações judaicas, como se Cristo não fosse suficiente, como o Senhor Jesus não fosse pleno, como Jesus Cristo não tivesse poder, graça, autoridade para nos fazer povo, salvos, escolhidos de Deus. E Paulo, aqui no capítulo de número 1, a partir do versículo 13, Paulo ele vai fazer uma doxologia. Doxologia é quando nós escrevemos uma poesia, uma canção, um texto, exaltando, enaltecendo, magnificando uma pessoa. E aqui Paulo escreve essa doxologia para enaltecer, engrandecer, como eu disse para vocês, para que alegrasse e trouxesse convicção ao coração dos irmãos de Colossos sobre a perfeição, a excelência da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que, para mim especificamente, o texto mais cristocêntrico da Bíblia, nós lemos aqui nesta manhã, onde Paulo, como eu digo, ele faz essa doxologia, e nesta manhã, com certeza, o Espírito Santo, ele vai ao nosso coração trazer mais forte a convicção da soberania, da maravilha, da excelência, que é o Cristo que nós servimos e adoramos. E aqui, irmãos, quando Paulo inicia, ele inicia aqui no versículo 13, que nós lemos, quando ele diz, e ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o Filho do reino do seu amor. Paulo, ele inicia, primeiramente, mostrando a nossa situação. Quem éramos, como vivíamos, como estávamos. Porque, irmãos, é difícil, ou posso dizer que é impossível, nós compreendermos a magnitude da cruz, se nós não entendermos como nós vivíamos, quem nós éramos, a nossa situação. É difícil para alguém entender o significado, a importância da obra de Cristo, se nós não entendermos quem somos, a nossa situação, a nossa posição, as nossas condições humanas, sem a graça, sem a bondade, sem a misericórdia de Deus. E Paulo vai dizer que ele nos libertou do império das trevas. Paulo está dizendo que nós vivíamos sobre o reino, sobre a autoridade, sobre o governo das trevas. Nós éramos dominados, nós éramos escravizados no reino das trevas. Paulo aqui está dizendo que todos nós, sem a graça, sem a obra de Jesus Cristo, éramos escravos do pecado que habita em nós. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas vontades, as nossas paixões, todas elas eram dominadas, levadas, influenciadas pelo pecado que habita em nós. Irmãos, a situação é tão deplorável, porque Paulo diz reino das trevas. Trevas fala de escuridão. A nossa situação sem a graça, ela é tão deplorável, porque nós vivemos uma vida tão corrupta e nós estamos em trevas. Aquele que está em escuridão, ele não percebe, ele não enxerga a sua condição moral, a sua sujeira, a sua imundícia. Nós estávamos tão perdidos, que nós estávamos no pecado e nós não enxergávamos a nossa situação. Nós achávamos que estava tudo bem, nós pensávamos que estava tudo certo. Nós vivíamos mergulhados na lama do pecado, mas não enxergávamos a nossa sujeira. Ou seja, além de estarmos perdidos, nós não tínhamos condições por nós próprios de acertar o caminho. Aí ele vai dizer que ele nos transportou, a iniciativa foi dele, a obra foi dele, a vontade foi dele. Ele pegou miseráveis como eu, que estava cego, mergulhado no pecado, sem enxergar a minha situação, e ele me transportou, ele nos levou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. E olha que Paulo, o que me chama a atenção, é que ele diz que Deus, na sua misericórdia, nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aqui, irmãos, é muito interessante, porque, irmãos, quando nós olhamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 17 em diante, quando João Batista batiza o Senhor Jesus no Rio Jordão, a Bíblia, no texto bíblico, vai nos narrar que ouviu-se uma voz do céu, que o Pai dizia, este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, a Bíblia nos indica que o amor do Pai está no Filho, a alegria do Pai está no Filho, a satisfação do Pai está no Filho. Você consegue entender? O amor, a satisfação, a alegria, o prazer está no Filho. Então, irmãos, quando nós estamos no Filho, nós somos alvo do amor de Deus. Em outras palavras, o que me faz ser amado por Deus, não é o fato de eu estar ministrando aqui hoje na Mário Quintana, não. O que me faz, eu, Anderson, pecador, sujo, ser alvo do amor do Pai, é porque eu estou no Filho, é porque eu amo o Filho. O Filho me faz eu ser alvo do Pai.
Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja é alvo do amor do Pai, porque a igreja foi comprada pelo Filho, ela foi salva pelo Filho, ela foi resgatada pelo Filho, ela é amada pelo Filho. A igreja, ela vive para a glória do Filho, ela canta para o louvor do Filho, ela prega para o louvor do Filho. Nós vivemos, respiramos para a glória do Filho, e é por isso que nós somos alvos do amor do Pai. O que nos faz ser alvos? Porque às vezes alguns pensam que os seus atributos, que as suas qualidades, que as suas especificidades lhe fazem ser alvos do amor de Deus. Eu sou amado porque eu tenho talentos. Eu sou amado porque eu tenho aptidões. Eu sou amado porque eu nasci num berço cristão. Eu sou amado porque, ou seja, eu tenho um cargo eclesiástico. Não, irmãos, eu só sou amado porque eu estou no Filho. Eu só tenho o amor do Pai porque o Filho, a graça, o sangue do Filho nos faz ser alvos do amor do Pai. Irmãos, por mais que alguém tenha eloquência, ele só é amado pelo Pai se ele estiver no Filho. Por mais que alguém tenha talentos, esses talentos, a Bíblia diz que as nossas obras, as nossas aptidões não passam de trapo de imundícia, mas graças ao Senhor, que mesmo cheio de defeitos, hoje, graças ao Filho, nós somos alvos do amor, da misericórdia, da compaixão, do Criador do céu e da terra. Ele nos transportou para o Filho, para o reino do Filho e do seu amor. Reino, antes éramos dominados, escravizados pelo reino das trevas. Hoje, pela bondade do Senhor, nós estamos no reino do Filho, somos governados pelo Filho. Em outras palavras, irmãos, se eu acertei é porque o Filho me levou a acertar. O Filho conduz a minha vontade. Hoje, pela graça, através do Espírito Santo, o Filho nos leva a desejar o Pai. O Filho nos leva a amar o Pai. O Filho nos leva a fazer obras de justiça para agradar o Senhor. O Filho, pela sua obra na cruz, através do Espírito Santo, nos regenerou, nos transformou. Aqueles que viviam mergulhados no pecado, hoje têm uma vida transformada, uma vida lavada, uma vida ratificada, porque o Filho hoje reina na nossa vida, reina em nosso coração. Irmãos, toda vez que eu, Anderson, erro, sou eu sendo eu mesmo, a minha natureza, a minha carnalidade, mas todas as vezes que eu busco a santidade, que eu acerto o alvo, é o Filho agindo na minha vida, é o Filho, é a soberania dele, é o reinado dele me conduzindo para ser agradável ao Pai. No qual temos, versículo 14, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Quando ele fala a redenção, novamente, ele está usando o termo exagorazo, comprados e libertos do mercado de escravos. De novo, ele está contrastando. Nós éramos escravos, nós não tínhamos vontade própria, nós éramos acorrentados, nós éramos levados por toda sorte de paixões carnais, mas Ele é o nosso Goel, Ele é o nosso resgatador, Ele é aquele que não só quebrou as correntes, mas sim nos resgatou do lamaçal de pecados, de uma vida corrupta. Ele é o nosso resgatador, aquele que nos redimiu, nos perdoou, nos fez de novo, nos fez novas criaturas. Que Jesus maravilhoso é esse, que tudo veio dele, o princípio veio dele. Meus, quanta misericórdia, quanto amor desse Senhor tão maravilhoso, que nos transporta das trevas para o reino do Filho e do seu amor, e nos liberta, nos salva, nos redimine, nos faz de novo, nos regenera. Este, versículo 15, este é a imagem do Deus invisível. Como eu disse, irmãos, alguns lá em Colossos, alguns hereges, falsos mestres, afirmavam que Jesus não era Deus. Jesus era só um homem iluminado, alguém que tinha uma mente brilhante. Mas aqui Paulo ele vai enfatizar, este é a imagem, é a revelação, é a personificação do Deus invisível. E não tem como ler esse texto e não lembrarmos do Evangelho de João, do capítulo de número 1 e versículo de número 1, aonde João vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando ele fala de verbo é palavra. Deus se revela pela sua palavra. Nós entendemos,
nós compreendemos que o nosso Deus é soberano, porque Ele se revela assim na sua palavra, que nosso Deus é onipresente, porque assim Ele se revela na sua palavra, que nosso Deus é onipotente, que nosso Deus é misericordioso, que nosso Deus é amor, que nosso Deus é santo, que nosso Deus é puro, que nosso Deus é perfeito, porque assim Ele se revela pela sua palavra. Então, se Jesus é o verbo, Jesus é a revelação perfeita da pessoa de Deus, Ele é a personificação de toda a revelação do Pai na sua palavra, através da palavra, como foi dito aqui hoje em louvor, Deus fez as promessas, Jesus foi anunciado, prenunciado, profetizado, tipificado. Então, irmãos, se Jesus é o verbo, é a palavra do Pai, todas as promessas de Deus se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. Todas as promessas de Deus, elas se concretizam na pessoa de Jesus Cristo. Hoje fala-se muito em promessas, em tantas coisas, irmãos. A maior promessa para a minha vida, ela se chama Jesus Cristo, e ela se cumpriu, e ela me dá certeza, a convicção da vida eterna, da comunhão com o Pai, da minha salvação. Este Jesus é o cumprimento, é a revelação, é a concretização de toda a palavra, de toda a promessa, de toda a profecia. Nele nós conhecemos plenamente, perfeitamente a imagem do Pai, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo está dizendo a razão de tudo existir se chama Jesus. Tudo foi criado nele e para ele. Ele é a razão de tudo. A razão do universo não somos nós, a razão é Jesus Cristo. A razão de existir terra não é o homem, a razão é Jesus Cristo. Tudo foi feito nele e para a glória dele. Se hoje tem sangue nas tuas veias, é porque Jesus Cristo é o teu sustentador. Se tem oxigênio em nossos pulmões, a razão se chama Jesus Cristo. Se existe uma igreja na Maria Quintana, a razão é Jesus Cristo. Tudo veio dele, ele é a razão, ele é o princípio. É por isso que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio de todas as coisas. Tudo foi criado nele, para a glória dele. Ele é o sustentador, ele é o Senhor, ele é a razão de todas as coisas. Tudo que existe foi criado para a glória do Filho. Todas as coisas subsistem para o louvor do Filho. Todas as coisas foram criadas no Filho, para o Filho. Ele é a razão de tudo. O nosso Jesus é o Senhor de tudo. Quer potestades, principados, ou seja, Jesus, os reis pensam que mandam, mas quem governa é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem autoridade sobre reis, sobre reinos, sobre governos. É Ele quem tira, é Ele quem coloca. É Ele quem tira a vida, é Ele quem dá vida. Ele é o soberano sobre tudo e todos. E o versículo 15. O versículo 15, Paulo ele enfatiza ainda mais, versículo 17, Paulo enfatiza ainda mais dizendo, ele é antes de todas as coisas. Você pode, por gentileza, repetir comigo? Jesus, ele é antes de todas as coisas. Jesus é eterno. Irmãos, é muito difícil afirmarmos qual o principal atributo de Deus. Mas, quando nós olhamos para o principal nome atribuído ao Senhor nas Escrituras, que é o Yahvé, aquele que sou, nós vemos que esse nome ele expressa a eternidade de Deus. Então, muitos inferem que o atributo que distingue Deus de toda a sua criação é a sua eternidade. Porque, irmãos, a forma mais ampla, mais expressiva do sou o que sou, quer dizer que Deus, eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, não é assim? Este nome quer dizer Deus se revelando, eu sou aquele que é, eu sou aquele que era, e eu sou aquele que há de vir. Irmãos, quando Deus diz eu sou aquele que é, Ele está dizendo eu sou a razão de tudo, eu sou aquele que manda em tudo, eu sou o governador sobre tudo, eu sou soberano sobre todos, sou eu que mando em todos, sou eu quem determino todas as coisas, sou eu quem governo todas as coisas, sou eu quem dirijo, sou eu quem levanto e humilho, sou eu quem faço todas as coisas, sou aquele que é, eu estou acima de tudo,
eu mando sobre tudo, eu governo sobre todos, eu reino sobre o universo. Eu sou aquele que é, porque eu sou aquele que era, ou seja, eu sou a origem de tudo. Tudo partiu de mim. Tudo veio de mim, foi eu quem dei origem, quem deu vida, sou eu o prenúncio, o início, de quem partiu todas as coisas. Por isso eu mando em todos, porque eu sou a origem de todos. Por isso eu tenho poder sobre todos, porque foi eu quem criei todos. Por isso tudo a mim pertence, porque eu fiz, eu sou a razão, eu sou a fonte de todas as coisas. Eu sou aquele que é, porque eu sou aquele que era, eu sou aquele que há de vir. Tudo passa, mas eu não passo. Todos enfraquecem, mas eu não enfraqueço. Eu não envelheço, eu não diminuo, eu não murcho, eu sou inacessível, o meu poder sempre é o mesmo. Ou seja, tudo iniciou conforme a minha vontade, e tudo termina segundo a minha vontade. Tudo iniciou de acordo com o meu querer, e tudo termina de acordo com o meu querer. Aqui Paulo está dizendo, Jesus, ele é antes, ele é eterno assim como o Pai, ele tem essência, ele é aquele que era e aquele que há de vir. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio da história, ele é o final da história. Ele, o meu Senhor Jesus Cristo, embora a igreja passe por períodos conturbados, mas não tema o nosso coração, porque tudo está no controle do nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso amado Jesus Cristo. Embora muitas vezes não compreendamos muitas situações de nossa vida, mas nós temos a certeza que o meu Senhor Jesus Cristo, Ele conduz a história, Ele rege a história, Ele manda, e tudo vai converger para a glória do nome dEle, para o louvor dEle. E é por isso que nós amamos, temos ciência, consciência, convicção e certeza que se eu estou no Filho, Ele está no controle, eu não serei esquecido, eu sou amado do Pai, aleluia. Ele é antes de todas as coisas, Ele é o eterno, nele habita a eternidade, Ele é Deus, Ele é pleno Deus, plenamente soberano, plenamente perfeito. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não perde conhecimento. O meu e o teu Senhor não diminui. O meu e o teu Jesus não enfraquece. O meu e o teu Jesus não envelhece. O meu e o teu Jesus, Ele permanece perfeito para toda a eternidade. Homens passam, Ele permanece. Tudo passa, mas as palavras dEle permanecem. Homens vêm e vão, reis vêm e vão, mas Ele permanece soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia. Nele tudo subsiste, tudo tem vida em Jesus. Versículo 18, Ele é o cabeça do corpo da igreja. Olha o que Paulo está dizendo aos irmãos de Colossos, que alguns estavam inflamando os seus ouvidos, para que seguissem doutrinas de homens, para que vivessem doutrinas de homens. Infelizmente, irmãos, hoje, o mesmo sistema ocorre. Nós percebemos que muitos tentam infiltrar em Jesus condições que não, como se Jesus não fosse suficiente. Nós vemos até em muitos sermões que se pregam, onde se falam de mim, para mim, sobre mim, ou melhor, de você para você e sobre você. Não é para a glória de Cristo, é para massagear o ego dos homens. A razão não é Cristo, a razão é os homens. Onde parece que a razão de nós sermos igreja não é a pessoa e a obra de Cristo. Parece que a razão de sermos igreja é a prosperidade, é a cura, é a solução rápida dos nossos problemas. Infelizmente, muitos, com comichão dos ouvidos, não se contentam com a sublimidade da pessoa de Cristo, mas dão ouvidos, correm atrás de homens, filosofias de homens, de conhecimento de homens. E aqui Paulo está enfatizando o cabeça. Quem dita as regras da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Quem governa a igreja é Jesus Cristo.
Nós homens só conduzimos a igreja a Cristo, porque quem conduz a igreja à salvação é Jesus. Ele é o compêndio doutrinário da igreja, Ele é quem governa a igreja. A pessoa, as palavras de Jesus é quem governa, é quem dá os dítames, é quem dá as regras da igreja. Ele é o cabeça, é Ele quem manda, é Ele quem dirige, é Ele quem corrige, é Ele quem redargue, é Ele, Jesus Cristo. Nós podemos inverter a interpretação do versículo, porque diz que Jesus é o cabeça da igreja. Se Jesus é o cabeça, só é igreja aquele que tem Jesus como cabeça. Só é igreja aquele que vive para a glória de Jesus. Só é igreja aquele que canta para a glória de Jesus. Só é igreja aquele que prega para o louvor de Jesus. Não, independente da denominação, irmãos, não é a instituição, é estar em Jesus Cristo. Não é o dom, o talento, é estar em Jesus Cristo. Não é o nome, sobrenome, é estar em Jesus Cristo. Irmãos, a pessoa pode estar na instituição que for, se Jesus não for o seu cabeça, se ele não viver em obediência ao Senhor Jesus Cristo, ele não é igreja. Em compensação, ele pode estar em qualquer instituição, mas se Jesus for o cabeça, se Jesus for o Senhor, se Jesus for a razão, se Jesus for o alvo, eu sou a igreja do Senhor, porque eu estou no amado do Pai, aleluia. É Ele quem manda na sua igreja. É por isso que a nossa razão é Jesus Cristo. É por isso que a nossa pregação é Jesus Cristo. É por isso que a nossa oração é no nome de Jesus Cristo. É por isso que o nosso coração deve palpitar Jesus Cristo. É por isso que hoje nós cantamos para a glória deste Jesus Cristo. É por isso que nós falamos que nós almejamos a vinda, o retorno deste amado Jesus Cristo. Aleluia. É o cabeça do corpo da igreja, ainda no versículo 18. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Até o versículo 18, ou melhor, até o versículo 17, Paulo ele vaticina, ele afirma que Jesus é Deus. Ele fala que Jesus é o princípio de todas as coisas. Ele diz que Jesus é a imagem perfeita de Deus. Ele diz que Jesus ele é eterno como Pai. Até o versículo 17, ele afirma a divindade, a natureza divina de Jesus. E a partir do versículo, aqui no versículo 18, ele diz que Jesus é o primogênito, é o primeiro de entre os mortos. Mas Deus não morre. Deus não finda. Não existe morte em Deus. Como eu disse, irmãos, lá em Colossos, muitos duvidavam, falsos mestres, da divindade. Paulo enfatiza, Ele é a razão, Ele é o Criador, Ele é o início de tudo, Ele é o eterno, Ele é a imagem de Deus. Mas também tinha muitos que duvidavam da natureza humana de Jesus. Porque, irmãos, como Deus, Jesus ele teve a capacidade de não pecar, mas como homem, ele poderia ser o meu e teu representante. E aqui Paulo ele vai deixar claro, ele é o primogênito de entre os mortos, ou seja, ele passou pela morte, ele era homem assim como eu e você, ele teve carne assim como eu e você, ele viveu assim como eu e você, Ele habitou entre nós, como eu e você. Paulo aqui agora, ele está enfatizando, ele está trazendo ao coração da igreja de Colossos, que o Jesus que eles serviam, era Deus sim, era Senhor sim, mas também era ser humano, era o homem, assim como nós. Ele vai dizer, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o primeiro para em todas as coisas ter a primazia, ele é o primeiro que venceu a morte, ele é o primeiro que foi ressuscitado, ele é o primeiro que teve um corpo glorificado. Irmãos, o meu e o teu Jesus, ele esteve vivo e ele morreu, mas ele está vivo para os séculos dos séculos, e mais, ele é a primazia, o primeiro, para que eu e você tenhamos a certeza, a convicção, que um dia eu e você, assim como ele, teremos este corpo corruptível, revestido da incorruptibilidade, assim como ele, nós venceremos a morte, assim como
como Ele, nós entraremos na vida eterna. Assim como Ele, aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar, e aqueles que estiverem vivos vão ser transformados. Ele é a nossa esperança, Ele é a garantia da nossa fé, Ele é a garantia da nossa confiança. Eu tenho certeza da vida eterna, porque o meu Jesus venceu a morte. Eu tenho certeza da glorificação, porque o meu Jesus foi glorificado. Ele é o primeiro dentre os mortos. Ele mostrou o que é possível. Ele nos dá a certeza. Ele venceu a morte. E aqueles que estiverem em Cristo também vencerão a morte. Ele ressuscitou com o corpo glorificado. E nós que estivermos em Jesus também teremos este corpo glorificado. Esse Jesus foi homem, morreu, está vivo para toda a eternidade. E aqueles que estiverem em Jesus Cristo também viverão para toda a eternidade. Aleluia! Para em todas as coisas ter a primazia. Versículo 18. Porque aprouve a Deus. Porque aprouve a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. Olha que lindo. Paulo está dizendo, Colossos, Mário Quintana, o Jesus que nós servimos, nele habita toda a plenitude. Plenitude fala de algo pleno, que não há falta. Um copo pleno de água é um copo que está com água, completamente cheio de água. Não há falta de água. Ele está plenamente cheio. Quando Paulo diz que Jesus, nele habita toda a plenitude, ele está dizendo que em Jesus não há falta de nada. Se nós falamos que Jesus é poderoso, quer dizer que ele é plenamente poderoso. Não há nada que ele não possa fazer. Se nós falamos que nosso Jesus ele é perfeito, quer dizer que ele é plenamente perfeito. Não há imperfeição, não há mácula, não há sujeira no meu Senhor Jesus Cristo. Se Paulo diz que Jesus é pleno, e nós falamos que o nosso Jesus ele é santo, ele é plenamente santo, não falta santidade. Se nós falamos que o nosso Jesus ele é onisciente, ele tem o pleno conhecimento, ele conhece todas as coisas, ele esquadrinha todos os corações, ele conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções, ele é pleno, plenamente poderoso, plenamente santo, plenamente maravilhoso, plenamente perfeito, não há falta, não, irmãos, não há variação em Jesus Cristo. Paulo está dizendo, ei, não precisa, se você tem Jesus, não precisa de mais nada, ele é pleno, aleluia. Irmãos, aqui eu entendo. Porque, irmãos, Deus não colocou a plenitude nos prazeres desta terra, não. Deus não colocou a plenitude na riqueza, não. Deus não colocou a plenitude na beleza, não. A plenitude está em Jesus Cristo. Isso me faz afirmar que por mais bela que uma mulher pode ser, sem Jesus Cristo ela jamais terá plena felicidade e plena alegria. Por mais dinheiro, riquezas, ouro que um homem pode ter, jamais essa riqueza, ela vai alcançar a plenitude da alegria e da satisfação na vida do ser humano. Por mais poder, autoridade, fama que um homem pode ter, isso jamais vai alcançar a plenitude da paz, da alegria, do gozo que é em Jesus Cristo. Em compensação, irmãos, tem pessoas que hoje moram em mansões, mas têm uma vida vazia, uma vida triste, frustrada. Tem pessoas que hoje estão andando em Range Rover, Mercedes, mas têm uma vida triste, uma vida deturpada. Mas em compensação tem irmãos que às vezes falta até o alimento, mas está com o coração cheio de alegria, porque ele está no pleno, que é Jesus Cristo. Irmãos, o que nos traz a plenitude, o que nos traz a paz perfeita, o que nos traz alegria é estar em Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, Leão. Porque Ele nos faz pleno em Jesus Cristo. Nós somos plenos em Jesus Cristo, porque no meu e no teu Jesus habita toda a plenitude. Versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui novamente, irmãos, Paulo contrasta. Paulo vai dizer para que reconciliasse. Se era necessária a reconciliação, é porque eu era inimigo.
Se ele teve que reconciliar, é porque eu estava longe. É porque eu estava distante. Eu estava distante porque eu era inimigo. Porque eu era alvo da ira. Os meus pecados, as minhas mazelas, me tornam inimigo de Deus. Os meus pecados me afastam de Deus. Os meus erros, os meus pensamentos, palavras frívolas que saem da minha boca, pensamentos corruptos da minha mente, atitudes, intenções, me fazem inimigos de Deus. Me tornam maldito. Paulo escreve na carta aos Gálatas, dizendo que maldito aquele que não cumpre um só mandamento da lei. Isso me faz maldito. Aqui Paulo novamente está dizendo aos Colossenses que é impossível. Eu estava plenamente perdido. Tudo em mim atraía a ira. Tudo em mim me afastava do Criador. Tudo em mim me fazia um maldito diante de Deus. E quando nós falamos da cruz, do sangue, ela mostra a gravidade da minha situação. A gravidade do meu pecado. A gravidade da minha natureza humana decaída. Porque, irmãos, ele teve que vir. E Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses, que ele deixou a sua glória, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Porque a morte de cruz, lá em Deuteronômio dizia que maldito aquele que morresse no madeiro. Ele teve que se fazer maldito no teu lugar. Ele teve que se fazer maldito para sofrer a minha e a sua consequência. Ele teve que se fazer maldito para sofrer a minha e a sua vergonha, a minha e a tua ignomia, ou seja, sofrer, receber a ira que estava sobre nós, recaiu sobre ele, para que nós fôssemos reconciliados, aproximados, religados ao Pai, aleluia, para que através do sangue da sua cruz, Paulo estava dizendo para a igreja de Colossos, é pelo sangue da cruz. Você foi religado em Deus, não é pelos rudimentos dos homens, não é pelos teus atributos, não é pelas tuas forças, não é pelas tuas obras, é pelo sangue da cruz. Se nós temos a presença de Deus hoje, é graças ao sangue da cruz. Se nós temos dons, carismas na igreja hoje, é graças ao sangue da cruz. Se nós temos obreiros na igreja hoje, é graças ao sangue da cruz. Se nós temos esperança hoje, é graças ao sangue da cruz. Irmãos, como foi dito aqui hoje, Jesus ele foi tipificado, profetizado em todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia. E o sangue de Jesus, ele foi também profetizado, prenunciado. Ele foi tipificado em todo o Antigo Testamento. Nós ouvimos o prenúncio, o anúncio, tipos do sangue de Cristo. E entre muitos, tem um dessas tipologias, dessas simbologias. Tem uns que me chamam muita atenção. E o deles é no livro de Juízes, ou melhor, o livro de Josué, no capítulo de número 2, versículo 18. Porque nos traz um contexto de quando Josué envia os espias até Jericó para espiar a cidade. A Bíblia diz que Jericó era uma cidade fortificada por grandes muros. E 2 espias foram enviados para espiar a cidade. E o contexto nos mostra que o rei, os generais de Jericó, ficam sabendo desses espias judeus que lá estavam. E uma prostituta, chamada Raabe, ela resguarda, ela esconde, ela abriga esses homens de Deus dentro da sua casa. E se nós olharmos para o texto, vai dizer, Raabe vai olhar para os espias, e Raabe ela vai dizer bem assim, ó, a fama do Deus de vocês chegou aqui em Jericó. Ela vai dizer assim, eu sei que o Deus de vocês vai entregar Jericó na mão de vocês. Raabe creu, Raabe teve fé, fé é confiança. Ela falou, como ela estivesse dizendo, eu creio no Deus que você serve. Eu confio no Deus que você serve. Ninguém pode contra o Deus de vocês. Ninguém é maior que o Deus de vocês.
ela vai dizer assim: eu só peço uma coisa, que quando o Deus de vocês, ela tinha, olha a fé dessa mulher, uma prostituta, alguém que os dedos apontavam, que as bocas criticavam, que era mal vista aos olhos do povo, o lixo, a escória da sociedade. Ela teve tamanha confiança que ela vai dizer assim: ó, eu peço uma coisa, que quando o Deus de vocês entregar Jericó nas mãos de vocês, que vocês tenham misericórdia e preservem a minha casa e a minha família. A Bíblia diz que os espias colocam uma corda, um fio escarlate, cor de sangue, na janela da casa de Rabi. Ela vai dizer: isso é por sinal. Quando o nosso exército invadir Jericó, eles virem este cordão cor de sangue na tua janela, ninguém toca, ninguém entra na tua casa, porque este será o sinal. Aleluia. Sabe o que livrou? Irmãos, Jericó foi sitiada, todos foram mortos, mas ninguém tocou na família de Raabe. Ninguém tocou na casa dela, sabe por quê? Ela era uma prostituta, ela não tinha méritos, ela não tinha atributos, pelo contrário, ela era mal vista, os dedos apontavam, ela tinha um passado negro, sujo, mas ninguém tocou, não por causa das suas qualidades, mas porque ela tinha marca naquele fio escarlate. E mais, a Bíblia vai dizer que Raabe, ela entrou para a genealogia de Jesus. Permita-me contextualizar. Não importa o meu e o teu passado, não importa quem eu e você fomos, não importa. Alguém pode chegar: Anderson, eu fui um dos maiores bandidos de Porto Alegre. Não se preocupe, o sangue de Jesus tem poder para purificar você desses pecados. Antes eu fui alguém que viveu na prostituição, no adultério. Não tem problema, o sangue de Jesus, ele tem poder para purificar você desse pecado. Você, irmão, Anderson, ei, eu fui um mentiroso, eu fui um trambiqueiro, não tem importância, o sangue de Jesus, ele é poderoso, ele é puro, para nos purificar de todo o pecado. Irmãos, não importa o meu e o seu passado, quem nós fomos e o que nós fizemos, se nós tivermos confiança neste Jesus, o sangue dele nos purifica de todo o pecado, e mais, ele nos faz família de Jesus, nos faz família de Deus. Outrora eu estava no reino das trevas, hoje eu sou família, hoje eu sou nação eleita, hoje eu sou povo escolhido, hoje eu desfruto da comunhão com o Pai, porque eu estou no Filho. Aleluia. Leon, por gentileza. Os irmãos podem ficar em pé, por gentileza? Oremos ao Senhor. Oremos com um coração grato. Um coração grato porque estávamos perdidos, mas Ele nos transportou para o Filho do seu amor. Um coração grato porque somos pecadores, mas o sangue dele nos purificou de todo o pecado. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, soberano, santo, 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 maravilhoso. Te adoramos, Deus, porque Tu és Deus de misericórdia e de amor, Pai. Porque somos pecadores, somos falhos, e reconhecemos isso. Quando nós olhamos para nós mesmos, ó Deus, tudo em nós merecia o Teu pior, mas em Cristo o Senhor nos deu o Teu melhor. Quando nós olhamos para nós mesmos, tudo em nós merecia a Tua ira, mas através do Filho, o Senhor nos deu o Teu amor. Muito obrigado, meu Senhor, porque nós somos pequenos, insignificantes, mas o Senhor teve amor, teve compaixão, e o Senhor enviou o Teu Filho, Teu amado, para nos resgatar, para nos livrar, nos redimir, nos purificar de todo o pecado. E nós queremos Te agradecer, Pai. Nós reconhecemos nossos pecados, nós reconhecemos que somos pequenos, nós reconhecemos sim, somos pecadores, mas nós Te louvamos pelo Teu grande amor, nós Te louvamos pela Tua misericórdia, nós Te louvamos pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, e nos reconcilia com o Senhor, nos faz Teu povo, nos faz ser Tua família. Pai, muito obrigado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por Tua graça, obrigado por Tua misericórdia,
misericórdia. Ó Deus, eu te louvo pela igreja da Mário Quintana, que aqui nesta manhã te louva, te exalta, e junto reconhecemos que tudo é pela tua graça, que tudo é pelo sangue da cruz, que tudo é pelo teu amor. Nós reconhecemos, Pai, a tua grandeza, a tua soberania, a tua excelsa graça e misericórdia, que nos alcançou, que nos atraiu, que nos redimiu, que nos transformou, que nos purificou. E nós te pedimos, Deus, que nós possamos viver para a tua glória, que nós possamos cantar para a tua glória, que nós possamos cantar para a tua glória, que nós possamos, ó Pai, cada dia ter o coração pulsando em louvor, em adoração por aquele em quem habita toda a plenitude, que se chama Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, por tudo que tem nos feito através do Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao